pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Forte abraço desde já. Eu quero desejar a vocês que sejam muito bem-vindos à nossa aula e espero que nós possamos render e caminharmos e trabalharmos juntos de uma forma, show! Bom, vamos lá então. Nós iniciaremos a nossa aula, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui parte do material que nós vamos trabalhar, que é essa belezura que está aqui. Tá? Eu vou ampliar novamente aqui para poder ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Tá? Eu tomei cuidado em preparar um e-book para vocês, tá? De todo o nosso material. Hoje nós vamos trabalhar aqui teorias administrativas e para isso a gente vai trocar algumas ideias a respeito desse tema, ok? Vamos lá então? Então assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é te perguntar: o que é administração? O que você acha que é administração? O que a administração representa para você? Tá? Aqui a gente vai ver que o Newman falou para a gente que a administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum, conduzindo a um objetivo comum. Bacana, né? Eu gosto muito dessas duas definições que eu vou apresentar para vocês. Perdão. E o próximo aqui é o nosso amigo Maximiano. Ele vai falar para a gente que a administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Show, né? Então, guardem esses dois pensamentos e pensem vocês, criem novos conceitos vocês, porque é importante você criar o seu conceito de administração. Se você faz isso, você consegue gravar melhor, tá? E aí, a gente, para iniciar essa nossa jornada de aprimoramento dos nossos conhecimentos, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir, né, algumas questões para vocês e a gente vai ver, como foi dito acima, o uso de recursos diversos para alcançar os objetivos comuns. Ok? Vamos lá então? Teorias administrativas. Ah, Madison, o que vem a ser essa teoria administrativa? Fala comigo. Sim, teorias administrativas, a gente vai dar uma olhada aqui. Que no início do século XX, né, por volta de 1908, por aí assim, a administração começou a dar seus primeiros passos, tá? De forma ainda bem tímida, bem lenta, né? E com isso começou a surgir o que? A economia capitalista industrial. E foi ocorrendo de forma bem gradual mesmo, né? Com isso também iniciou-se o declínio da base dos sistemas feudais, né? Seguido pelo surgimento da produção de manufatura e das corporações de ofícios, que gerou uma consequente emergência da burguesia mercantil como classe dominante e a consolidação do Estado absolutista, que era apoiado por essa burguesia, né? E a gente continua vendo aqui que, progressivamente, as corporações de ofício passaram a ser substituídas pelo trabalho assalariado. Isso mesmo. Entre o século XVI e o século XVIII, fez esse rebuliço, né? Mas foi somente após uma maior modernização da sociedade, que foi através da Revolução Industrial, que o pensamento administrativo teve início. Olha que loucura, né? E aí vamos lá. As teorias da administração, elas podem ser agrupadas segundo as suas fases ou segundo as suas ênfases, né? Por exemplo, a gente pode agrupar aqui por tarefa, por estrutura, por pessoas, ambiente, tecnologia, né? É importante a gente destacar que as teorias não são contrárias umas às outras, tá? Mas antes elas se complementam, ok? Vamos conhecer um pouco dessas teorias para vocês terem certeza do que eu estou falando? Olha, as principais teorias administrativas são a teoria da administração científica. Aqui você vai ver alguns pensadores falar sobre o Taylorismo, né? Esse camarada aqui, o Frederick Winslow Taylor, ele tinha como ênfase as tarefas, certo? E esse cara buscava racionalizar o trabalho no nível operacional, ou seja, o foco era no empregado.
Apesar de apresentar como vantagem produtiva e eficiência, ele não levava muito em consideração a necessidade dos caras, não. As necessidades sociais deles, eles não estavam muito aí para isso, não, desde que ele produzisse. Logo em seguida, a gente vai ver aí a teoria burocrática, né? Que foi desenvolvida por um camarada chamado Max Weber, tá? Aqui ele só vai nos dar o nome do Weber. Esse cara aqui, essa teoria, ela tinha ênfase em quê? Na estrutura. O objetivo dela era racionalizar organizacionalmente e e a organização formal, que era baseada em regras que ele propunha, né? Ele focava na organização inteira, em todas as áreas, do armazenamento à produtividade, compra, a venda. Ele prestava e normatizava tudo. E apresentava muita rigidez e lentidão, né? Apesar de ter vantagens, a consistência e eficiência, que eram vantagens. Também nós vamos ver aqui a teoria clássica de um camarada chamado Henri Fayol, que apresentava também a sua ênfase em estrutura. No entanto, o foco dele estava no quê? No gerente. O Fayol desenvolveu uma das teorias clássicas, em uma das suas teorias de administração, ele criou a hierarquização do trabalho, ou seja, ele que criou o gerente, o coordenador, o supervisor, esse pessoal todo, tá? E aí ele vai ver aqui, ó, que no entanto, apesar de focar na estrutura, ele também focava na questão do gerente, ou seja, ele olhava de cima para baixo, tá? E defendia o planejamento como uma das funções principais do administrador. Bacana? Vamos pensar um pouquinho hoje? Como é que eu consigo produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, se eu não tenho um planejamento? E agora eu te pergunto, meu irmão, você aí já tem o seu planejamento? Onde você quer chegar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Hã? Me responde aí, tá? Eu vou colocar o meu telefone, como eu disse, meu telefone vai estar acima aí no tópico. Me manda aí um WhatsApp com seu nome, qual polo que você é e qual é o seu objetivo para daqui 5 anos. Primeira tarefinha, essa não vale ponto, tá? Essa é só para a gente já ir se conhecendo, beleza? E o que teve a profissionalização como papel do gerente. Bacana? Aí a gente vai ver aqui agora a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, elas foram desenvolvidas por algumas pessoas. Aqui o nosso autor desse nosso material, o qual eu fiz a compilação, tá? Ele não especificou o nome, mas aqui na relação das teorias humanas, a gente pode falar dos irmãos Gilbert e de um camarada chamado Elton Mayo, tá? E aí ele vai falar para mim que, como o próprio nome já indica, a ênfase era em quem? Nas pessoas. Mas surgiu de onde isso? Porque eles ficaram com dozinha do pessoal e foi só isso? Nananina não, tá? Foi a partir da experiência de Hawthorne, que defendia o enfoque na organização informal e na comunicação, liderança, motivação e dinâmica de grupo. Beleza? Você vai me perguntar, professor, que diabo é a experiência de Hawthorne? Nossa, mais embaixo você vai ver sobre isso. Vamos lá? Também a teoria estruturalista. Ele apresenta aqui nessa ênfase tanto na estrutura como no ambiente. Sendo assim, ela tem uma abordagem plural, ou seja, de várias formas, em vários aspectos, que se observa a organização, tanto no seu aspecto formal quanto informal, e também no ambiente, como a organização interage com esse ambiente externo e interno. E como é que ele aprende com esse ambiente. Ok? Teoria neoclássica. Aqui ele vai falar para a gente que a ênfase é na estrutura, sustentando na prática da administração, na reafirmação dos princípios da teoria clássica da administração, porém de forma redimensionada. Beleza? Teoria comportamental. A comportamental, como ênfase nas pessoas, claro, como o próprio nome comportamento já nos diz, apresenta um enfoque behaviorista, que apesar dela ser decorrente das teorias das relações humanas, ela oferece uma visão do comportamento inserindo no contexto organizacional. Olha que louco, né?
E a teoria contingencial? A teoria contingencial ela é a ênfase no ambiente e na tecnologia. Defende tanto que precisa ter uma melhor maneira de organizar, como também uma forma de organizar. Tá? Pode não ser mais eficaz, mas da mesma forma ela age em todas as situações. Beleza? E aí a gente vai ver aqui, observação, o que é a experiência de Hawthorne? Maio, tá vendo? Que eu falei para vocês, do Elton Maio. Ele conduziu uma pesquisa em uma indústria têxtil com elevadíssima rotatividade pessoal. E havia tentado inutilmente vários esquemas de incentivos salariais. Maio introduziu um intervalo de descanso e delegou aos operários a decisão sobre a produção, contratou uma enfermeira para ajudá-los, né? Em pouco tempo, emergiu um espírito de grupo, a produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. É isso mesmo que vocês estão pensando. Não tinha final de semana. A pessoa trabalhava de domingo a domingo, não tinha intervalos, trabalhavam às vezes até 16 horas por dia. Certo? Então aí assim, aí aqui o que o Chiavenato faz pra gente, essa descrição aqui dessa experiência de Hawthorne. Eu gosto muito do conceito dele, porque ele é muito simples, muito enxuto e muito direto. Beleza? Aqui tem a nossa bibliografia desse material que a gente trabalhou agora acima, tá ok? E nas influências e contribuições da administração, eu vou deixar para vocês um artigo, tá? Esse artigo vai estar lá no nosso Moodle. E eu quero que vocês façam uma leitura desse artigo, ok? E nós vamos fazer na próxima semana alguns questionamentos sobre esse material dessa semana e da semana que vem também, ok? Beijo no coração de vocês, forte abraço, muito obrigado e eu espero que vocês estejam felizes como eu estou feliz em estar com vocês, tá bom? Beijão no coração, tchau!